A expectativa para este jogo do Internacional contra o Melgar começa lá no sul do Peru, em Arequipa. Sobe, vai para Lima, desce, entra em Porto Alegre, passa pelo bairro Humaitá. Secadores de plantão, colorados ansiosos. É hoje, Internacional e o Melgar, às 7h15, e você acompanha pela Rádio Bandeirantes FM 94.9 e, é claro, a nossa transmissão no YouTube, que tem enorme audiência e repercussão no canal Esporte Band RS. E aqui no Donos, a gente projeta este jogo e muito mais destaques. Boa tarde a todos vocês, sintonizados, ligados na Band TV e, é claro, na nossa live no YouTube. Vamos colocar a enquete interativa que projeta este jogão. O Inter contra o Melgar. Passa fácil no tempo normal. Passa com dificuldade nos 90. Avança nos pênaltis. Alô, Daniel, seria contigo. É eliminado nos pênaltis ou será eliminado no tempo normal? Tiger Junk, a escalação de Mano Menezes. Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Eu já estou aqui na concentração do Internacional, que inclusive mudou de lugar, Meneghetti. Antes o Inter concentrava muito próximo do estádio Beira-Rio, na Avenida Borges de Medeiros. Agora é aqui no bairro Bela Vista, onde um hotel diferente, obviamente, vocês estão vendo ali naquela porta aberta, onde os jogadores estão almoçando nesse momento na preparação para enfrentar o Melgar. Perdemos aí o sinal com o Tiger, conexão caiu. Daqui a pouco ele volta com mais informações desse ambiente. Tá aí o Tiger, tá ok o Tiger? Vamos lá, Tiger, por favor, avante. Olá, Meneghetti. O time do Inter, então, que foi treinado ontem pela tarde pelo técnico Mano Menezes no CT Parque Gigante, com os portões fechados. E foi definido aquela dúvida que existia entre Alan Patrick e Maurício, ela se encerrou. Joga Alan Patrick. O time do Inter terá Daniel no gol, a defesa com Bustos, Vitão, Mercado e René. O meio-campo com Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Wanderson e Brian Romero sendo a dupla de ataque do Internacional para este jogo importante. A gente aqui na concentração conversou com várias pessoas do staff, da comissão técnica, alguns jogadores até, direção do Internacional. E há um ambiente importante, Meneghetti, um detalhe importante que eu acho que a gente pode abordar para essa partida. O Mano está preparado para um Melgar que ataque o Internacional. O Mano tem certeza que o Melgar não irá se retrancar, não irá se colocar atrás da linha da bola. E se tiver a posse, irá atacar o Inter. Por isso, o principal objetivo colorado nessa partida é se impor, não permitir que o Melgar possa ter a posse de bola, porque dessa maneira o Inter entende que é o melhor caminho para sair com a classificação hoje, Meneghetti. Excelente, Tiger, nos dando esse ambiental de como o Mano projeta o jogo, a sua estratégia. Em seguida você volta aí da concentração colorada. Agora eu quero saber se o Fabiano Baldasso está inspirado, Baldacinho. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é o jogo do ano, tudo tá em torno desse ano. Não olha pra mim, César Cidade Dias, tudo tá em torno, hoje não adianta secar, tudo tá em torno desse ano, tudo tá em torno desse jogo, já me atrapalhou, tudo tá em torno desse jogo. O Internacional tá preparado para essa partida, tem uma vaguinha em aberta nas semifinais da Sul-Americana. Essa é a possibilidade, é hoje que se define a possibilidade da manutenção do sonho de um título expressivo que o Inter não ganha há 11 anos. Então tudo tem que girar em torno disso, né? O ambiente do Internacional, essa foi a grande discussão da semana, que o Mano Menezes estava tentando distensionar o ambiente do Inter. Eu não concordo com isso, eu acho que o ambiente tem que estar tensionado, porque hoje é alta tensão. Eu quero jogadores do Internacional em alta tensão dentro do campo. Isso é diferente de estar nervoso. Aí é outra história. São 90 minutos em que o Internacional precisa construir uma vitória simples. O Inter é melhor que o Melgar? Todos nós sabemos. O Inter tem um treinador que é especialista em mata-mata na sua história, que é o Mano Menezes, né? Mas também esse Internacional nos apronta. De vez em quando nos apronta. E nós temos medo que num jogo decisivo como o de hoje possa nos aprontar. Esperamos que não. Eu estou muito confiante de que o Inter hoje crava sua bandeira nas semifinais da Sul-Americana para ganhar essa competição. Questão de ordem, Meneghetti. Eu ouvi atentamente Fabiano Baldasso agora pela manhã, no Atualidades Esportivas primeira edição, que o Paulinho Pires apresentou na Rádio Bandeirantes, das 11 ao meio-dia, tem lá no canal Esporte Band RS. Aí o Baldasso falou o seguinte, e o Tiger, se quiser, pode até participar, mas ele já falou no começo da participação dele. O Inter vai jogar contra um time que está retrancado.
Mas a informação que parece que o Mano tem é que o Inter não vai, os caras não vão retrancar aqui. Antes do Tiger falar, eu duvido que a estratégia dos caras seja diferente do que montar 2 linhas de 4 na frente da área e escapar. Eu não sei. Duvido. Essa é a minha dúvida. E aí a questão, o Lavagem tem 4 ou 5 partidas, ninguém sabe o que esse cara vai fazer. Teve uma entrevista do treinador do Melgar falando exatamente sobre isso, o Meneghetti citou isso no canal dele do YouTube. Eu posso acionar o Tiger porque o Mano falou, porque eu acho que o que o Mano pensa é interessante. Tu quer trocar de posição, tu quer ancorar o programa. Aí Posso puxar teu tapete? Não sei, tu vê com a direção da empresa e tal. E tu o programa tem um script, tem um roteiro, que eventualmente, quando acontecem fatos inusitados, extraordinários, a gente quer protocolo. Hoje talvez não seja preciso. Tudo Então, bem. vamos fazer o seguinte, vou te dar um conselho. Te limita a informar e opinar. Tá bacana? E fazer as tuas brilhantes ações de merchandising onde tu é craque. Mas onde tu é craque. eu posso... Tá legal? Com todo carinho, amor e respeito. Eu posso perguntar, então, amado chefe, para Em um seguida, colega... quando eu chamar o Tiger. Tá bom? Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. Às vezes não dá, cara. Às vezes a gente tem que dar uma ajustada, entendeu? Às vezes não dá. Com carinho, com jeito. A gente não precisa, pra gente exercer comando, não precisa gritar, não precisa subir nas tamancas, não precisa saltar a jugular. Mas às vezes, eu conto com a compreensão de vocês aí. Não. Entendeu? Os caras se arboram. A unha é grande, ó. Tesourão pra cortar uma podada. Depois eu vou embora, tipo o Maicon, assim, digo que é um comum acordo, todo mundo sabe que não Diz que é comum acordo agora, porque lá daqui a um ano vem dizer que não foi comum acordo, né? Eu tô louco pela palavra de otimismo do Ribeiro para levantar essa galera colorada. Vamos lá, astral. Agora é alto astral. Vamos embora, Ribeiro. Gente, vocês notaram que tudo isso que está acontecendo no início do programa é que tem uma aura de nervosismo aqui. E eu, sinceramente, eu vou me dirigir a você, torcedor do Internacional. Eu não consigo entender por quê. Sabe, o comandante do programa está ansioso, o Baldassi está nervoso, o JB é um pouco atrapalhado, o César não, o César está só secando. Então, assim, ó, gente... Tu sabe por que acontece isso? É porque esses 4 aí que tu citasses aqui gostam de futebol. E eles ficam elétricos quando há um grande jogo. É simples, é fácil entender. Tá bem, não tem problema. Inclusive, Já é a segunda bordoada que eu distribuo no programa. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Inclusive, a tua reação agora tem explicação. Daqui a pouco vai ter... eu vou avisar o Michael, daqui a pouco vai ter bordoada em ti, tá, Michael? Te liga aí. Vamos lá, isso só aumenta o meu conceito de que há uma ansiedade, um nervosismo presente no programa, e eu quero me dirigir a você, torcedor. Boa. Carta ao telespectador colorado. Não se preocupe. O jogo vai estar recheado desse ambiente até começar a partida, né? Quando começar o jogo, você vai ver com naturalidade a diferença técnica que existe entre o teu time e, respeitosamente, o adversário que vem aí. O Inter ganha hoje sem dramas, sem grandes... Não precisa nada épico, nada. O Inter vai ganhar naturalmente. Não, talvez nem goleie, porque não precise, mas vai ganhar naturalmente. Você vai sair feliz do estádio Beira-Rio, classificado, com um sorriso enorme assim. Não se preocupe. Estamos encerrando os donos da bola de hoje. Vem aí o Alejandro Malo com Entre Amigos. Não há mais nada a falar depois dessa também, manifestação do Ribeiro Neto. Acabou o debate. E já definimos o de amanhã também. Isso aí. Está definindo de amanhã, porque não é um jogo sem... Quero dizer que, Ribeiro Neto, tu és um injustiçado em vários momentos neste programa. O que eles estão fazendo é sacanagem, porque assim, tu deu a tua visão. Quando o Meneghetti dá a visão dele, quando o Baldasso e o César, todo mundo respeita. Quando o Ribeiro dá a visão dele, as pessoas aqui... Não. Tu conseguiu entender? Tu conseguiu entender que foi uma brincadeira? Não, mas é que conseguiu? Tu teve alcance? Não? Tu pode. Tu é um cara inteligente. Podemos chegar nisso. Vamos lá, César. Eu queria voltar. O Ribeiro deu a opinião dele. Se ele acha que é fácil, eu até não concordo. Eu tô numa linha. O Meneghetti acha que vai ser quase impossível. O Ribeiro acha que não precisa nem jogar, que já acabou. Eu tô numa linha que, por incrível que pareça, ela tem uma linha de raciocínio. Não. Ou vai ser muito fácil. Ou vai ser muito difícil. Eu quero ver o teu palpite na cadeira. Tem lógica. Não, vou te dizer o jogo que nem é. O Baldasso tem jogo. Ele repetiu. Não, exatamente. Olha só, olha que. Gente, por favor, gente. A gente fica elétrico. É isso. Tem que compartilhar com vocês. O Meneghetti acha que é quase impossível. É por aí, tá certo? O Ribeiro acha que vai ser muito fácil. Aí o JB, eu tô numa coerência. Ou vai ser muito difícil, ou vai ser muito fácil. Vai entender um troço desses, cara. É vai entender um troço desses. Tem jogos, CCD. Sim, no Dá caso, pro César todos falar eles. agora. Tem jogos que Todos o cara... eles são assim. Não. Tem jogo que assim, ó...
Tá, os dois estão trocando garrafa, aí o Inter vai lá e faz 1-0 no primeiro tempo. Aí ficam trocando não sei o que, o Inter faz 2-0 e acaba na metade do segundo tempo. Esse é um jogo que não foi nem tão fácil assim, mas, não, sabe, tipo... 2-0 não é fácil. Não. É baseada no quê, exatamente? É que a definição... É baseada no quê, a tua opinião? E não sabe o que vai acontecer. Tudo é sentimento. Vamos lá, César. Daqui a pouco eu vou dar o placar do jogo para vocês. Vamos lá, César. A tese no futebol, ela é bom de fazer, porque qualquer coisa tu vai alimentar ela, né? Então, se tu quiser hoje falar que foi fácil ou que foi difícil, tu vai em algum momento achar difícil, em algum momento achar fácil. Eu acho interessante a proposta da nossa avaliação com relação a como o jogo vai se desenvolver, e aí eu estou falando especialmente das estratégias. Eu fecho com o Baldasso, eu não consigo ver, e aí não é nem por estratégia, tá, Baldasso? Eu não consigo ver uma equipe peruana chegar em Porto Alegre e propor contra o Inter. Então é uma coisa meio... É preconceito um pouco? Eu estou vendo jogos de equipes sul-americanas e não consigo ver protagonismo nenhum contra equipes brasileiras. Nenhum. Ninguém consegue ser protagonista contra equipes brasileiras hoje, no atual momento do futebol. Então, eu não consigo enxergar isso. Por outro lado, isso também pode ser... Não foi o Independente Del Valle que eliminou o Santos? Foi, mas o Santos, né? Aí o exemplo recente, né? Mas o Del Valle é bem melhor. O Del Valle... Não, eliminou o Santos. Ele falou, eu não consigo ver protagonismo nesse momento de nenhuma equipe sul-americana contra um time brasileiro. Tá aí o exemplo. Mas a gente sabe como estava o Santos naquele momento, a gente sabe das dificuldades. Não, tá bem. Tem uma série de pontos também, a gente pode pegar os outros todos. O Inter tem percalços na temporada. Não, e eu acho que aí entra na linha do Ribeiro sobre porquê da tensão e dessa sensação de dúvida. É o histórico, Ribeiro. O histórico recente do Inter chama a dúvida. O Baldasso está nervoso hoje porque o Baldasso sofreu com o Globo, sofreu com Vitória. E onde tu te apega para secar, tu entendeu? Não, eu me apego em mais coisas para secar, entendeu? Tá. Inclusive em outras coisas. Mas neste momento eu acho que não, eu tô na linha do jogo fácil pro Internacional. E daqui a pouco a gente vai palpitar na KTO.com, que é a nossa casa de apostas. Agora o Tiger vai nos trazer mais deste ambiente e até do questionamento que o JB fez aí sobre a equipe adversária. Enfim, vamos lá, Tiger. Só para reconfirmar, o Meneghetti, isso que o Baldasso falou, de que ele não acredita que o Melgar não venha com 2 linhas de 4, é completamente diferente do que o Mano pensa. E o Mano preparou o time para enfrentar um Melgar que tente explorar espaços e que tente atacar o Internacional. O que diz o Mano nos bastidores? Ele fala o seguinte: o Melgar é uma equipe que tem um padrão de jogo. E eles não vão fugir desse padrão de jogo. Saída de 3, um jogo mais posicional, tentando ter a posse de bola para jogar ela para o centroavante. O Mano entende que o Melgar não vai mudar o seu estilo de jogo para enfrentar o Inter no Beira-Rio. E aí o trabalho dele, e ele falou sobre isso até na segunda-feira, quando conversou conosco na beira do gramado no CT Parque Gigante, o trabalho dele é entender esse padrão do Melgar para tentar se usufruir desse padrão do Melgar, tentar encontrar vulnerabilidades, tentar encontrar a melhor maneira de marcar esse adversário. E foi esse o trabalho durante a semana. O Mano espera um time que ataque o Internacional. E quando tu quiseres, Meneghetti, eu posso falar sobre a grande novidade da partida contra o Melgar, que não é o Alan Patrick, é Mikael. Ontem o Mikael foi relacionado para o jogo, ele está concentrando, está almoçando aqui o Mikael, bem nessa porta aqui que vocês veem atrás de mim, à direita, e poderá ir para o jogo. E eu tenho alguns detalhes importantes sobre a presença desse jogador na relação. Se tu pudesse, eu queria que desse uma olhada no prato do Mikael, se é um prato à la Tiger Junk e Ribeiro Neto, ou se é um prato mais César Cidade Dias, um pouco mais comedido. Ribeiro Neto, por quê, cara? Porque tu tá que nem o Tiger, tu vem até com o álcool gel, né? O álcool gel tá ali, tu já pega e já bota e vai junto. Que eu saí da dieta? Não, é que assim, normalmente, como tem o buffet da Bandeirantes aqui, as pessoas podem ir depois. Tu vai tudo numa tacada só, entendeu? Muito ansioso. Tá bom, vamos lá. JB, Maicon Meneghetti. O que aconteceu? O Maicon ontem deu uma entrevista pro César Fabres, porque o Maicon tá voltando a morar em Porto Alegre, sabia? Ele vai trabalhar com a galera da KTO também. Olha aí. Exatamente. Legal. Vai ser um dos embaixadores da KTO. Acho que com isso aposenta, né?
Mas aí, eu acho que até por estar aposentado, ele falou ontem com o César Fabres da Rádio Grenal, e a partir de então ele deu uma nova versão sobre a sua saída. Diz que a saída não foi em comum acordo, como tinha sido divulgada pela direção do Grêmio e por ele, que não foi em comum acordo, que ele foi demitido e demitido pelo Marcos Hermann. Reclamou que o Marcos Hermann sequer conversou com ele pessoalmente, ligou direto para o seu agente, para o Jorge Machado, para comunicar a decisão da demissão. Que o então vice de futebol do Grêmio teria passado por cima do próprio presidente Romildo, que a decisão foi dele e que o presidente Romildo não fez o que deveria fazer, ou seja, não se intrometeu, deixou que as coisas acontecessem. Disse inclusive que ele disse que não guarda mágoas, mas que tem um sentimento ruim, porque viu a despedida do Fred, e o Fred fez toda uma despedida, ele poderia ter tido um jogo de despedida e tudo mais, e que o Grêmio não queria lhe dar nenhuma entrevista, como de fato acabou tendo, com medo de que ele falasse algumas coisas. Por que ele está falando isso? Porque, segundo o próprio, ele foi demitido por conta de algumas coisas que ele não disse que aconteceram no vestiário pós-jogo contra o Corinthians. Tá, mas assim, ó, JB, ele usou termos fortes, né? Ele falou que ele foi tratado como laranja podre, foi descartado, que tomou uma facada nas costas, que foi jogado no lixo. Que o Grêmio tirou todo o suco dele. Que ele não tirou todo o suco e depois o jogaram no lixo. Vai lá, Ribeiro. Não, é assim, ó. Vamos combinar que em qualquer processo de litígio trabalhista, sempre é ruim. Tá, mas não teve isso aí, né? Tá, mas ainda não teve nenhum litígio trabalhista do Grêmio. Não, eu digo trabalhista da relação empregata. Tu quer dizer algum conflito? Uma coisa. Conflito. É quando fala litígio trabalhista, parece que houve uma demanda do Marco. Então eu me expressei mal, tá? Relação trabalhista, relação profissional. Quando há um conflito. Quando há uma demissão, tá? Para ser mais... Sempre, nunca é bom, sempre é ruim. Sempre alguém, especialmente a quem é demitido, fica mal, muitas vezes não se entende, e muitas vezes, na maioria das vezes, nunca é no momento, existe um momento bom para isso acontecer. Então, isso é normal. A segunda coisa é o seguinte, me falta uma informação básica para entender melhor essa situação, que é o que aconteceu no vestiário do Grêmio contra o Corinthians. Eu tenho. Porque se eu tenho esse tipo de informação, eu vou conseguir tentar ler o porquê da decisão intempestiva do Grêmio. O JB tem? Então qual é? Já tinha acontecido um episódio muito forte com o Maicon, tá? Depois da eliminação na Copa Libertadores da América. E eu vou pedir licença aqui porque eu não tenho exatamente os termos, ou eu posso trocar uma, sabe... mandou comer tomate cru ou para Ponte de Paris. Então, assim... mas isso é pouco relevante. Eu estou colocando, mas o que eu quero dizer é que houve palavras de baixo calão. E o primeiro episódio foi logo depois da eliminação da Copa Libertadores da América, que segundo a versão que vaza do Grêmio, o Maicon teria chegado nos dirigentes e apontado o dedo na cara de todo mundo no vestiário, dizendo assim, ó, vocês fazem tudo errado, fazem as M's de vocês aqui dentro do vestiário e a gente vai lá, se expõe no campo e a gente está perdendo por conta de vocês. E depois, em uma das eliminações, ele também teria dito o seguinte, olha, que era bem feito, que o Grêmio merecia cair e tal, e de alguma maneira comemorou o fato da queda do Grêmio ter acontecido. E aí o Grêmio, que já estava com ele por aqui, achou e disse assim, ó, não dá, nós não vamos aceitar isso. Tanto que o Marcos Hermann, eu sei, de uma vez que ele, depois de uma das tantas queixas do Maicon, jogando inclusive o Marcos Hermann numa situação muito ruim dentro do vestiário, o Marcos Hermann saiu e foi tomar um café com o Filipão, e ele, o Filipão e o Marcos perguntou, Filipão, estou fazendo alguma coisa errada? E o Filipão perguntou para ele, o salário está em dia? Direito de imagem está em dia? Tá. O hotel é do bom? É. O voo não é fretado? É. No CT tem todas as condições? Tem. Não, então tu não está fazendo nada errado. Como o César vai fazer o grande finale daqui a pouco, antes do César, deixa eu dizer o seguinte. Eu aprendi com um grande chefe meu, talvez o melhor chefe que eu tenha tido na minha vida, que tu não trata de forma igual os desiguais. Tu não pode demitir o Paulo Miranda e o Maicon da mesma forma. Esse é um lado. Tu tem que ter um tato especial e é sempre muito complicado. O Yarley, quando saiu do Inter, saiu chorando magoado. O Adriano Gabiru saiu magoado do Inter. O Fernandão, quando voltou para o São Paulo e não para o Inter, ficou bravo com o Fernando Carvalho porque não trouxeram ele para o clube que ele era ídolo. Então sempre vai ser muito difícil. Mas sim, tem que ter um tato especial. Se realmente o Maicon foi demitido com o dirigente do Grêmio ligando para o procurador e dizendo que é para ele ir embora, tá errado. Esse é um lado. O outro lado, sobre a laranja que não dá mais suco. Lamento, Maicon. É assim que funcionam nas empresas, com todo mundo.
O Baldasso aqui ainda é uma laranja que dá suco. Se o Baldasso parar de dar suco, a laranja vai ser chutada embora pela Bandeirantes. Assim é o mundo empresarial e o mundo profissional. Então tem os dois lados da história. Acho que faltou tato ao Grêmio, mas eu acho que o Maicon está muito melindrado também. Antes do César, eu quero dizer o seguinte sobre a expressão ser descartado, jogado no lixo, ser chutado, tal, é dura, ela é forte. Eu não vi isso. Eu não vi o Grêmio fazer isso com o Maicon. Eu vi uma homenagem, o Grêmio fez um vídeo, hoje eu fui rever a entrevista do Maicon quando ele saiu, vi toda a entrevista, o Grêmio fez um vídeo de homenagem, obrigado Maicon, o Grêmio deu placa, o Grêmio deu a camisa com os 248 jogos dele, o presidente Bozan fez um discurso emocionado, tratou o Maicon como um dos maiores volantes que passaram pelo clube, disse isso textualmente, reproduziu inclusive palavras do então vice-futebol, converso com o Marcos Herman, ele me lembrou, você é um dos maiores volantes que acabaram já jogando aqui no Grêmio, então o Grêmio não simplesmente descartou o Maicon, tá aqui, tá rescindido, vai lá na justiça e corre atrás dos teus direitos. Eu não vi isso. Eu tenho o máximo respeito pelo Maicon. Ele foi protagonista de um Grêmio multivencedor. Ele foi, entre aspas, o chefe, o líder daquele vestiário. Mas penso que o Maicon perdeu uma ótima oportunidade para mostrar aquilo que ele mais se vangloria. A sua coragem, a sua personalidade, a sua maturidade. Ele aceitou, então, se é verdade o que ele disse agora, fazer parte de um teatro, de um circo, em agosto do ano passado. E agora coloca uma versão completamente antagônica, completamente diferente. É óbvio, eu imagino que os torcedores vão respaldar o Maicon, que levantou o caneco. E esses dirigentes estão maculados pelo rebaixamento. Mas a gente tem que ler esse fato de forma apurada. Ele diz muito sobre a relação paternalista que há no futebol brasileiro, dos clubes com os jogadores, e diz muito sobre os nossos ídolos dentro de campo. E diz César. também, César, me permite que tu vai fazer a parte principal, de que, assim como o Baldasso falou, as coisas não mudam porque é futebol, embora exista toda uma idolatria que acaba repercutindo, às vezes, não de forma mais justa, tá? Mas a mágoa, né, o sentimento do mensageiro e do receptor é a mesma coisa, sabe? Sempre há um luto quando tu é demitido, sempre há. Então, o Maicon ainda não ultrapassou o luto, essa é a grande verdade. Essa relação que a gente faz, hoje pela manhã também o vídeo do Meneghetti nessa linha, também falando dessa incoerência das relações, do que aconteceu no fato que todos viram, que foi a coletiva do Maicon, e o que todos ouviram ontem, que foi a entrevista que ele deu, para mim escancara um ponto que é muito, mas muito ruim em futebol. Os jogadores não têm culpa. Do jeito que é posicionado, quem caiu foi o Romildo, foi o Marcos Herman, foi o outro dirigente lá, e os jogadores de alguma maneira nunca caem, eles nunca perdem. Porque aí eu entro com a expressão que o Meneghetti usou hoje pela manhã do paternalismo. Nós estamos criando uma geração de jogadores mimados, que são muito bem remunerados. O Maicon é um jogador que ganhava mais de $500 mil por mês no Grêmio. Sempre recebeu muito para jogar no Grêmio e foi muito importante quando esteve bem, quando teve perna para jogar. E o próprio Maicon, nessa entrevista, Meneghetti, que eu também fiz questão de ver hoje, ele diz, eu não conseguia mais. Eu não consegui. Ele falou, eu não estava mais ajudando. Então, agora, tu transporta a culpa, é a velha frase do filósofo Homer Simpson, que cada dia mais nos consome. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Essa relação, não é humor, mas é verdadeiro. É humor, mas é verdadeiro. Vocês já se deram conta que os jogadores nunca são tocados? Tudo que acontece com o jogador é porque alguém fez mal para ele. O Grêmio caiu pelos jogadores, pelo vestiário, por esse ambiente que o Filipão tentou romper, que o Marcos Herman tentou romper e que não deixaram. O erro do Grêmio, sabe qual foi? Foi não ter permitido que o Filipão fizesse a limpa que queria fazer. O Filipão, por que vocês já se deram conta? O Tiger foi brilhante ontem no rádio. Vocês já se deram conta que ninguém falou em tirar o Jeromel? Por que ninguém falou em tirar o Jeromel até hoje? Se o problema era o vestiário. Por que ninguém cita a vontade de tirar o Kahneman? Já se deram conta? Porque alguns dão problema e outros não. Outros resolvem o problema. Exatamente. Por que o Filipão quis tirar o Rafinha?
Por que o Filipão quis tirar o Diego Souza? E por que o Filipão não quis tirar o Jeromel? Pensem nisso. E vamos parar de... mas é muito mimado. A nossa geração está criando jogadores muito mimados que ninguém pode tocar. JB. É que tem um ponto para mim que é emblemático. O Michael fala assim, me trataram como laranja podre, que quando não deu mais suco, me mandaram embora. Aí tem duas informações importantes. Ele admitiu que ele não deu mais suco. E aí é o que o Baldasso disse. E aí, só linkando o CCD. A primeira questão. O Michael, então, admitiu que ele não estava dando mais conta do recado dentro de campo. E essa é a primeira questão. A gente viu depois, ele saiu. Textualmente nessa ele não entrevista que o estava Meneghetti citou. E a gente tinha uma única coisa. Mas a liderança do Michael poderia ser importante até para não cair. E eu citei aqui 2 episódios, tanto da eliminação da Libertadores, que ele mandou todo mundo se ferrar, achou que era bem feito. Segundo, a versão que passa do Grêmio. Essa é a versão do Grêmio. E depois de colocar o dedo na cara de todo mundo, desrespeitar a chefe e tudo mais. Então ele já nem estava sendo útil no campo, ou importante no campo. Não quero usar útil, que é feio. Fica ruim. E relevante no contexto de bastidor. Ele não era mais uma liderança positiva na visão do Grêmio. Tá difícil. 16 jogos o Maicon jogou em toda a temporada do ano passado, em 8 meses. 16 jogos, 2 por mês. Um único contra o Aragua, em que ele jogou os 90 minutos. Isso diz muito. Tiger Junk, na concentração do Internacional, tem reforço no banco de reservas colorado, Tiger. E a grande novidade, Meneghetti, da lista de relacionados colocada pelo técnico Mano Menezes na noite de ontem. Mikael está concentrado, está relacionado para o jogo. E algumas informações importantes que a gente apurou aqui na concentração do Internacional. O Mikael pode jogar de 15 a 20 minutos. E o Mano o colocou na lista para uma circunstância especial de jogo. Por exemplo, precisa fazer um gol, o jogo está fechado e ele precisa de um centroavante de área. Como não tem outro cara dessa característica no elenco, ele botou o Mikael no banco porque é melhor ter no banco do que não ter, do que precisar e não ter. É melhor não precisar e ter do que precisar e não ter. E aí o Mikael fica no banco de reservas. E sobre a situação desse jogador, tive também alguns detalhes. Por exemplo, o Mikael hoje está 4 quilos mais magro do que um período em que ele jogava no Sport Recife no ano passado. O ano passado ele chegou a ter 96 quilos no Sport Recife e jogava com 96 quilos. Hoje o Mikael está com 92. Não foi me passado o peso que o Mikael chegou aqui no Inter, mas é no mínimo 96 quilos. Então ele já perdeu no mínimo 4 quilos, Meneghetti. Outra situação interessante. O Inter entende que ele precisa chegar a 88. 86 é o ideal, mas o Inter trabalha para que ele chegue a 88 quilos, para que possa desempenhar a sua melhor forma. Hoje, com 92, dá para ir para o jogo. Dá para jogar esses 15 a 20 minutos na partida contra o Melgar. E ele foi muito elogiado aqui pela sua cabeça, porque o que foi no citado, olha, alguns jogadores têm dificuldade em perder peso por causa da cabeça, se estressam, se irritam, ele não. Ele chegou e prometeu que iria perder 10 quilos até o jogo contra o Fluminense. E os caras do Inter, não tem como perder 10 quilos contra o Fluminense. E de fato não deve perder, vai ficar um pouco menos, talvez chegue a 5, 6 quilos a menos no jogo contra o Fluminense. Mas ele já perdeu 4, já está bem mais magro e vai para o banco de reservas, podendo entrar de 15 a 20 minutos no jogo de hoje contra o Melgar. Eu espero que o Inter não precise deste centroavante hoje, mas eu acho que é capaz de precisar, Baldasso. É um centroavante diferente do que o que vai estar jogando. E ele é diferente dos outros. É um centroavante de posicionamento. É um centroavante de embate físico dentro da área. O Brian Romero que vai jogar é o que a gente chama no futebol de centroavante de transição. É o centroavante que começa a jogada e termina a jogada. Começa fora da área e termina dentro dela. O Mikael não. O Mikael é um centroavante de área, bom centroavante de área. E é muito legal ouvir todos os repórteres dizendo que ele está impressionando nos treinamentos, que está pegando uma boa condição física. É uma opção diferente. Daqui a pouco, por uma necessidade diferente do jogo. Acho que serve. Acho que vale. Mas eu quero dizer o seguinte pra vocês, tá? Eu entendo a escalação do Brian Romero, é o centroavante. O Mano fez questão de escalar e confirmar a sua titularidade lá no Ceará, depois do 0-3 pro Fortaleza. Não, vai jogar o Brian Romero, porque isso já dá moral pro jogador, dá também, vai junto com moral, vem uma dose grande de responsabilidade. Olha, contigo, tô confiando em ti, poderia ter feito mistério com o David, com o Pedro Henrique. E aí eu quero chegar na questão de opinião.
Eu gostaria muito de ver o ataque do Internacional hoje com Pedro Henrique e Wanderson e o Alan Patrick como falso 9. Foi talvez o melhor Inter de Mano Menezes com o David, embora o David nunca tenha rendido aquilo que se espera, mas no modelo tático, no desenho tático. David e Wanderson, David abrindo pela direita, Alan Patrick pelo meio. Mas quando voltar o alemão, tu pensa igual? Tu tira o centroavante do time? Na fase que o alemão está, não. Mas eu tenho dificuldades, só para fechar aqui, Ribeiro, eu tenho dificuldades em aceitar o Internacional com o Pedro Henrique sentadinho no banco de reservas. Tal a sua entrega e a qualidade do seu futebol. Mas o Mano sabe que esse time que tu queres e que muitos torcedores também querem, não funciona quando o teu adversário tem linhas muito baixas. O Alan Patrick só funcionou como falso 9 quando o adversário também jogava. Eu acho que a questão é outra, é o condicionamento físico do Alan Patrick, porque para ele fazer essa função de falso 9, ele tem que estar voando. Ele não está e agora voando. ele não está. Não está voando. É aí que eu entendo a escalação que o Mano está colocando em campo. Mas, de qualquer maneira, não há lugar, eu vou te dizer um negócio, não tem lugar. Tu olha para o banco do Internacional, não tem lugar ali para o Pedro Henrique Ribeiro. Ele tem que ser titular do time. Mas ainda assim, eu queria renovar algo que eu disse lá no início do programa. Fica tranquilo, Meneghetti. Vai dar tudo certo. Eu não jogo, tá, Ribeiro? Eu não jogo, eu tenho que estar tranquilo para minha produção de conteúdo. Não sei se vai rolar o Skype hoje à noite e tal, enfim. Dentro da ideia tática da equipe do Melgar, que eu tentei ver. Para mim, o grande nome do jogo hoje, por incrível que possa parecer... É o Daniel, concordamos? Não, é o Romero. O Romero vai ser... Anota aí. Daniel. Tá bem? Amanhã nós estaremos aqui celebrando o Daniel. Não, tá bem. Mas dois pênaltis. O Romero, por quê? Que eu acho que o Romero vai ser o grande nome e deve sair do primeiro tempo com outro status em relação ao torcedor do Inter. Ele é um centroavante, ou um homem que começa e termina a jogada, como tu disseste, acho que é por aí mesmo, que tem boa velocidade de execução e cai dentro para a direita. O Internacional vai jogar numa espécie de losango com o Edenilson mais aberto. E quem vai cair por aquele espaço ali é exatamente esse jogador em zona de arremate. E o zagueiro pela esquerda do time do Melgar, o lateral esquerdo joga um pouco mais, mas o zagueiro pela esquerda é um pouco lento. E vai ser ali que o Mano vai trabalhar, ou com o Edenilson caindo para fazer assistência para o Romero, ou com o Alan Patrick também procurando essa zona de arremate, fazendo assistência para ele fazer gols. Os gols do Inter vão sair exatamente por aquele espaço entre o lateral esquerdo e esse zagueiro pela esquerda, que é um pouco lento. E tem o Bustos entrando ali. Antes do Tiger, ele vai falar de pênaltis. Boa, Tiger. Essa pauta é interessante. E JB? Não, Meneghetti, eu estava até procurando aqui no meu celular e eu consegui alguns pequenos detalhes aqui, porque a gente está debatendo o Mikael. Eu tenho ótima referência desse jogador, seja por pessoas que já viram jogar, empresários que nem fizeram a negociação, mas disseram, pode ir que o cara é bola, colegas da imprensa pernambucana. Mas assim, eu estava procurando no site do Salernitana, ou da Salernitana, a reapresentação deles. Porque no dia 13 de julho, dia 12 de julho, eu repercuti dia 13 porque eu só fui ler um dia depois. Tem um site lá, o Salernita News, que o CEO da Salernitana confirmava, dia 13 de julho, um mês atrás, confirmava que o Mikael não tinha ido para a Áustria com o grupo porque ele tinha se apresentado lá acima do peso, que o técnico italiano ficou irritado com isso e que ele estava fazendo uma pré-temporada particular no clube e não tinha ido para a pré-temporada. E por isso ele foi liberado. Agora, hoje é dia, sou péssimo, 11/11. Então, um dia antes de completar um mês. O Tigre diz que ele chegou aqui, mesmo depois de ter 15 dias trabalhado lá na Itália, chegou aqui muito acima do peso, segundo o próprio jogador, 10 acima, porque ele tinha prometido cair 10, então era 10 acima do ideal, perdeu 4 e ainda tem 6. Qual é a altura Mas dele? É muita coisa. Qual é a altura dele? Ele tem 1,84. E quanto que ele pesa agora? Segundo o Tiger, na casa dos 92. E que ele já jogou 96, Claro, não, 96 ele jogou no sempre esporte. tem que ver massa muscular, mas ele tudo tá bem. pesado. E que o ideal é cair para 88. Gente, assim, é muito tempo, é um mês que esse cara ainda não desceu Tá, mas já perdeu 4 quilos, né? O cara tá evoluindo, né? Evoluindo, mano. Um mês não é balda assim. Vamos voltar com o Tiger lá na concentração do Inter. Vamos falar de pênaltis.
Meneghetti, porque eu sei que esse assunto ele te interessa, talvez não interessa tanto ao Baldasso, mas eu busquei aqui informações sobre quais foram os trabalhos do Internacional projetando uma possível disputa de pênaltis hoje. O Inter trabalhou bastante, cobranças de pênaltis ontem, na atividade que foi com os portões fechados. Na segunda-feira, na terça-feira, aliás, que foi o treino que a gente acompanhou, eles começaram a treinar pênaltis e pararam. Não sei se era porque a imprensa estava lá e eles pediram para dar uma segurada e trabalharam forte mesmo ontem. E um outro detalhe, o Léo Martins, que é o preparador de goleiros do Internacional, que depois da saída do Daniel Pavan, ele ficou até as 3 horas da manhã de hoje observando e analisando os batedores de pênaltis do Melgar. Não estava com o Daniel, evidentemente, 3 horas da manhã o Daniel está dormindo, mas ele ficou até as 3 horas da manhã coletando dados e hoje à tarde ele vai sentar com o Daniel e repassar jogador a jogador, todos os dados que foram coletados até 3 horas da manhã de hoje pelo preparador de goleiros para montar a estratégia para uma eventual disputa por pênaltis no jogo de hoje. Então esse é o recado para a delegação do Melgar. Vocês aí que estão num salto alto desse tamanho, achando que vão chegar no Beira-Rio e que vão ganhar o jogo por 2-3-0. Nada disso, no máximo um empatezinho. Mas fiquem assustados, o Inter estudou minuciosamente a cobrança de cada um de vocês. Portanto, nada de retranca. Saiam das 2 linhas de 4, vão para cima do Internacional para tentar resolver nos 90 minutos. Este é o grande atalho que o Lava Jato tem que passar para vocês. Vamos falar um pouquinho dos pênaltis aí, embora o Baldasso não esteja acreditando nesta possibilidade. O Inter tem, Baldasso, um retrospecto ruim nas últimas decisões por pênaltis. Graças a Deus, então, não vai ter essa possibilidade. Que bom, porque o retrospecto realmente é ruim. Para, Meneghetti. Boca Juniors. Para, Meneghetti. América Mineiro foi nos pênaltis também? Mas o Palmeiras também Foi. tinha e ontem Olímpia, ganhou. América. O Palmeiras tinha sido eliminado nas últimas 4 decisões por pênalti e ontem eliminou o Galo. Grenal do Gauchão 2019. Sim, mas o Ceará Grenal do Gauchão 2017 contra o Novo Hamburgo. O Ceará... Não, aí não é Grenal do Gauchão contra o Novo Hamburgo. Final do Gauchão. Os torcedores do Hamburgo adoraram isso que tu transbotou no Hamburgo Grenal. É loucura total. O Ceará, para provar que não é, o Ceará ontem foi para a 3ª decisão de pênaltis na temporada e a 3ª eliminação dos pênaltis. Duas com o Thiago Nunes e agora a 3ª. Não, sei, mas não quer dizer. Não quer dizer, não. Pode se aumentar. Mas ontem, por exemplo, ontem o título da Sul-Americana escapou. Ainda teremos emoção na Sul-Americana. Porque o São Paulo passou. Porque o São Paulo passou. Meneghetti, sobre decisão por pênaltis, vamos lá. Se chegar hoje, não é uma expectativa completamente contrária do que pensa o Meneghetti. Se chegar hoje uma decisão por pênaltis, quem chega mais abalado psicologicamente na decisão? O Inter. É que depende, né, Baldasso? Assim, ó, os caras abrem 2-0 no primeiro tempo. E o Inter faz. Mas é verdade. 2-2. Eles estão com moral, mas não para chegar no Beira-Rio e meter 2-0. Calma, meu garoto. Eu não estou dizendo que vá. Ontem, quando acaba o jogo do Palmeiras, nós vimos o jogo do Palmeiras. Quando acaba 0-0 o jogo, quem é que podia ganhar nos pênaltis? Palmeiras, a obrigação vou te dizer era mais. Se vai para os pênaltis hoje, aquela palestrinha antes dos pênaltis, os jogadores do Melgar estão deitados em cadeira de praia. Claro. Aqui, ó, tranquilos. Porque eles tudo que eles querem é os pênaltis. Tudo bem, só deixa eu falar uma questão de ordem aqui. É rápido? Rápido. Tá, então eu falo no intervalo. Tiger Junk vai comandar lá do CT o intervalo na nossa live do YouTube. Vai contigo, Tiger. A gente já volta em canal aberto. Só que eu não tô no CT não, Meneghetti. Tô aqui na concentração do Internacional, no hotel, bairro Bela Vista, bairro Moinhos de Vento. Eu vou, junto com o Cláudio Pato, o melhorzinho deles, mostrar aqui a concentração do Inter. Vem comigo, ao melhor estilo Amaury Júnior. Pode o Julinho tocar uma música aí. Isso aí, vamos lá, olha aqui, ó. Aqui é o saguão, tá, do hotel. Ih, caiu o meu retorno aqui. Deixa eu voltar com o meu retorno. Agora sim. Você está vendo aí o hotel. Ali ficam os quartos, tá? Pra cima ali, a partir do 6º, 7º andar, é onde fica a delegação do Internacional. Eles descem nesse elevador, e aí a gente vê toda a estrutura do elevador aqui, nesse 2º andar. E aí o Pati vai dar um zoom agora ali na sala do refeitório, ó. Tá saindo o garçomzinho ali, com uma latinha de refrigerante, com uma taça. Tem o símbolo do Inter ali, porque é ali que os jogadores do Internacional, eles estão papando, estão almoçando, fazendo aquele lanchinho reforçado, um almoço, né, para a partida contra o Melgar. Aqui no saguão, tá ali o William Thomas, inclusive, diretor executivo de futebol, é ele, diretor executivo de futebol do Internacional, conversando com algumas pessoas, e eu tenho uma informação importante, o Pato vai vir aqui comigo agora
porque eu tenho uma informação importante. Vocês acham que eu não tinha? Vocês me pedem sempre? Ah, eu tenho. O cardápio dos jogadores do Internacional nessa quinta-feira. Atenção! O que o Mikael, o que o Brian Romero, o que o Alan Patrick, eles estão almoçando agora. Massa, arroz, feijão, lentilha, entrecô, frango, rondelli e saladas variadas. O que é rondelli, Pato? Eu não conheço rondelli. É uma espécie de rocambole de massa. Perfeito. Então é isso que os jogadores do Inter estão almoçando nesse momento. Eu acho que eu perdi meu retorno, só peço o Paulinho me falar comigo aqui no retorno para ver se eu estou ouvindo ou se eu perdi de fato. JB, um destaque do Grêmio, por favor. Meneghete, a gente precisa repercutir a situação do Lucas Leiva. Por quê? Ele na última partida, Menegas, jogou, pelo menos o primeiro tempo, e depois saiu explicando quando que acha que vai estar 100%. Foi meu quarto jogo, meu segundo jogo como titular. O Vila vem num grande momento. É mais um entrosamento mesmo dos movimentos de equipe, né? Não um jogador individual. E a gente tem se conhecido cada vez mais e eu acredito que com o tempo a tendência é melhorar, né? Porque acho que na pré-temporada lá na Europa a gente fazia 6, 7 jogos antes de iniciar o campeonato, né? Eu estou já no meu quarto jogo, então a tendência é que o ritmo de jogo também melhore e a gente vai em busca aí nos próximos 15 jogos aí de terminar bem para quanto antes conseguir o acesso, porque isso é o nosso primeiro objetivo. Não foi bem. Não foi bem nesse jogo, tem que se condicionar, fisicamente tem que estar bem para honrar a titularidade, provavelmente com o Bitelo no banco. Tem que jogar. Neste jogo, ele não foi bem. Quando ele foi bem, nós elogiamos. Nesse aí eu estou criticando porque ele ficou devendo. Tá, agora vamos fechar aí da concentração do Internacional, por favor. Vamos fechar, ô Meneghete. Programação, tá? Os jogadores já estão saindo do almoço, eles têm um lanche 13h30, 4h55, 4h45 a palestra final aqui no hotel, e aí às 5 da tarde os jogadores saem em direção ao estádio Beira-Rio. Time confirmado, sem dúvidas. Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick na frente. Wanderson e Brian Romero estarem no jogo aberto a partir das 6 horas da noite no pátio do Beira-Rio com João Batista Filho. Muito bem, em seguida a gente vai dar o resultado final da nossa enquete interativa. Fala, JB. Fazer esse chamado pra galera. A partir das 6 da tarde, eu e Tiger Junk estaremos no pátio do estádio Beira-Rio, outra vez contra o Colo-Colo. A gente deu muita sorte, muito pé quente, aquela coisa toda. E aí a galera pode ir lá, do ladinho do portão 8 ali, só chegar onde tem os caminhões da imprensa, tirar foto, conversar, ser entrevistado, falar sobre o jogo. Eu e Tiger Junk, das 6 às 7 da noite, no pré-jogo da Rádio Bandeirantes. Onde é que a galera vê? Esporte Band RS é o canal do YouTube, Meneghete. E na FM 94.9. O Inter contra o Melgar passa fácil no tempo normal, 1/3, 34%. Passa com dificuldade nos 90, 38%. Avança nos pênaltis, 3%. Será eliminado nos pênaltis, 10%. Eliminado no tempo normal, 15%. Quer dizer, eliminado dá 25%, dá 1/4. Né? Avança dá 75%. Nós voltaremos amanhã, 12h30. Hoje a jornada esportiva é na Rádio Bandeirantes, canal do YouTube Esporte Band RS.